Fala pessoal, tudo bom com vocês? Esse é o nosso sexto vídeo da série Aprendendo Excel e nesse vídeo falaremos das fórmulas se, esquerda, direita, ext.texto e concatenar. E antes de iniciar o vídeo, só gostaria de pedir para vocês, pessoal, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, dê um joinha, para que cada vez a gente possa trazer mais conteúdos de Excel para vocês, ok? Então bora pro vídeo. Pessoal, no nosso dia a dia o Excel pode ajudar a gente de várias maneiras. Tá? Com manipulação de dados, testes de números, até mesmo de textos, letras, né? E trazer um resultado bem mais rápido. Tá? No exemplo aqui, eu vou falar primeiramente da fórmula C. Tá? A fórmula C, ela trabalha com duas situações. Tá? Se tal coisa, um exemplo, for azul, então, ok. Se não, é outra cor. Né? No exemplo aqui eu vou mostrar para vocês direitinho como é que funciona. Tá? Por exemplo, ó, aqui nessa condição aqui eu quero utilizar o seguinte, dizer que para essas células aqui, dizer se esse número do lado esquerdo é negativo ou não. Tá? Então, a estrutura do se é o seguinte, é igual se, tá? O teste, né? Esse número aqui é maior ou menor, por exemplo, que zero, né? É negativo ou é positivo? Para a gente saber se é negativo ou positivo, a gente tem que comparar ele se é maior ou menor que o zero, né? Então, no caso, eu vou clicar aqui na célula C15, tá? É onde está o número que eu quero fazer o teste, ponto e vírgula. Se for verdadeiro, né, a condição aqui, ele vai trazer um resultado e vai dizer para mim que é negativo. Se não, ele vai trazer que é positivo. Então, o que eu vou fazer? Eu seleciono aqui o número 1 e digo o seguinte, se a célula C15 for menor que zero, então qualquer texto que você for escrever no Excel, onde tiver dentro de uma fórmula, você tem que escrever sempre entre parênteses. Qualquer texto que você for escrever dentro do Excel, que esteja dentro de uma fórmula, você tem que usar aspas, abre e fecha aspas, tá? Então, você coloca aspas, se o C15 for menor que zero, então ele é negativo. Fecha aspas, ponto e vírgula, é o valor, a resposta se for falsa esse teste aqui. Positivo, fecha aspas e fecha parênteses. Pronto, logo ele vai trazer aqui, o 1 é positivo, por quê? Porque ele, na síntese aqui, ele está dizendo que se ele for menor que zero, então ele é negativo. Se não, ele será positivo. Como ele não é menor que zero, então ele traz a segunda opção aqui, que é o positivo. Tá? Vocês podem digitar linha a linha, como podem também arrastar para baixo aqui. Aí vejam, menos 1, negativo. O 2, positivo. Menos 4, negativo. E o 3, positivo. Então, ele faz para a gente esse teste de condição. Se ele for determinada situação que a gente deseja encontrar, ele traz um resultado. Se não for, ele traz outro resultado. Tá? Agora, a gente vai fazer um teste aqui com letra. Tá? Aqui é o seguinte, eu vou perguntar para o Excel se nesta célula aqui, nestas células desta coluna, existe ou não letra. Então é igual se aqui for igual a vazio. Para você escrever vazio no Excel é sempre aspas, aspas. Tá? Imaginem o seguinte, como eu falei, né? O texto ele fica entre aspas e você digita as letras. Né? Então você digita as letras. O aspas, aspas, sem letra, sem nada, significa que é algum texto vazio, algum lugar vazio, enfim, uma célula vazia, tá? Então, se a célula H15 for igual a vazia, então
eu vou dizer que vazio. Se não, eu vou dizer que existe uma letra, né? No caso eu vou colocar aqui um sim, tá? Então sim, porque ele está perguntando, né? Existe letra? Aí a resposta será vazio ou sim, tá? A gente fechou o parênteses aqui, pode dar um enter, pronto. Então ele está dizendo para a gente o seguinte: nesta célula aqui existe letra? Sim. Nesta outra célula? Sim. E nessa célula aqui? Opa, ele está respondendo que está vazio, né? E aí a gente arrastando para baixo aqui, continua os testes para dizer se está vazio ou se tem a letra. No caso, se nós preenchermos aqui com a letra, qualquer uma letra, por exemplo, G, pronto, ele já modifica. Da mesma forma, se a gente apagar aqui, ele vai fazer aqui, vai dizer para a gente, ele vai continuar verificando e dizer, agora está vazio, tá? Então essa aqui é a condição se. Tá? Lembrando para vocês que essa planilha eu vou deixar disponível para download, tá? No nosso canal no YouTube, e para vocês irem fazendo os testes, se familiarizando mais com essas fórmulas. Tá? Agora aqui é o seguinte, eu vou pedir para o Excel para ele trazer para mim somente letras do lado esquerdo desse texto aqui, desse nome. Então, Maria, eu vou pedir para ele trazer só as 3 primeiras letras deste nome. Então, é igual, a fórmula é esquerda. Vocês podem dar um tab, tá? Para ele, o Excel preenche, ele conclui a fórmula para vocês. Então, é um tab, ele já escreve a esquerda. Aí aqui eu vou dizer, nesse texto aqui, eu quero somente 3 caracteres, ó, nome, caractere. Então, eu vou dizer que eu só quero 3 caracteres do lado esquerdo. Então, ele trouxe pra gente Mar, Joan, Jos, Joaquim, não, no Joaquim ele só trouxe Joá, e o Sic, né? Aí, vamos dizer assim, não, peraí, eu não quero 3, eu quero 4 caracteres. Pronto, aí você consegue controlar a quantidade de caractere. A gente pode fazer também da seguinte forma. Por exemplo, você cria aqui, ó, quantidade, né, quantidade de caractere. Por exemplo, você coloca aqui 2, né? Se você vier aqui nessa parte onde é a quantidade de caractere e clicar aqui no M4, automaticamente o que ele vai fazer? Essa fórmula ela vai se adaptar para a quantidade de caracteres que você estiver determinando aqui dentro dessa célula. Então, se você colocar 4, automaticamente ele muda, né? Na nossa aula anterior, eu ensinei vocês a fixarem células, né? Que seria você utilizar o cifrão ou o F4. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar o F4 novamente para fixar. Por quê? Ao arrastar, a gente fixando nessa célula aqui, todas as outras células que a gente for arrastando, ele vai continuar obedecendo a célula M4, né? Então assim, vocês podem ver, aqui ó, ele está nessa célula, aqui ele continua nessa célula, porque quando vocês forem fazer a modificação, ao invés de ficar mudando célula por célula, fórmula por fórmula, uma única mudança aqui já vai mudar todo o seu grid de informação. Por exemplo, ó, eu quero só um caractere. Você dá um enter, pronto, ele só traz um caractere. 2 caracteres, 3 e assim por diante, tá bom? Nesse caso aqui, eu vou usar a fórmula direita. Pronto. É a mesma sintaxe, tá? Nessa estrutura dentro dos parênteses, você só vai mudar aqui o nome de esquerda para direita. Tá? Então, a gente vai digitar igual, direita, abre parênteses. Nesse texto aqui, eu quero buscar a quantidade de caractere. Então, vamos colocar aqui 3 caracteres e fecha parênteses. Pronto, ele trouxe o RIA de Maria, ele só trouxe os 3 últimos caracteres, né? Então, ele vai da direita para a esquerda, no sentido, né, da direita para a esquerda, ele vai trazer 3 caracteres para vocês. Aqui, arrastou, ele replica a fórmula para os demais, tá? Vamos agora aqui em Ext
Pronto. Ext.texto, o que ele vai fazer para a gente? É uma fórmula bem bacana, porque você vai determinar dentro desse texto aqui o ponto onde você vai começar a extrair o caractere e onde você vai finalizar, né? Aqui nesse de esquerda e de direita, a gente só tem um sentido, que é ou puxando da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Você não consegue escolher de onde você quer começar, por onde você quer começar, né? Então, por exemplo, aqui é ext.texto. Se você quiser pressionar o tab, você pressiona, ele já monta, já preenche a fórmula para você até a abertura do parênteses. Aí o que eu quero dizer? Eu quero que deste texto aqui, a partir do, vamos dizer, o terceiro caractere, eu quero que ele vá até o segundo caractere. O que significa isso? Deixa eu mostrar para vocês. Desse texto aqui, eu quero iniciar no terceiro caractere, que é MAR, né? Então ele vai iniciar no R. E eu quero que a partir do R ele vá para mim até o segundo caractere. O R já conta como um caractere, então vai ser o R um caractere, o I 2 caracteres, que é justamente a fórmula, a estrutura da fórmula aqui. Então ele está no texto Maria, ele está começando do terceiro, MAR, o terceiro, né, começando pelo R, e o R é o caractere número 1, o I é o número 2 a partir do R, tá? Então ele vai pegar o R e o I, e aí ele traz para você só uma determinada parte do texto, tá? Você consegue determinar o que você quer trazer de dentro dele. Se você colocar 3 aqui, ele traz o uria. Se você colocar 1, ele só vai trazer o R. Por quê? É justamente isso. A partir do terceiro caractere, ele vai trazer um caractere. Então, se o terceiro caractere já considera como 1, né? Então ele só vai trazer o R para você. E assim sucessivamente. Da mesma forma que aqui a gente também consegue fazer. Vou colocar aqui quantidade. Porém aqui a gente consegue usar mais um critério, né? Então vamos fazer o seguinte aqui. Eu quero que no início ele pegue a partir do segundo caractere e traga para a gente 2 caracteres, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Vai pegar, eu quero o meu inicial a partir do 2 e partindo desse segundo caractere eu quero que ele traga 2 caracteres para mim. Pronto, então ele trouxe aqui. Aí se você falar, não, eu quero começar a partir do 3 e que ele traga um só. Pronto. Aí você vai determinando a partir daqui o que você quer que ele traga, tá? Então assim, eu não fixei aqui, é até bom, porque eu vou arrastar para vocês verem a bagunça que ele vai fazer, ó. Ele vai trazer um erro. Porque o que ele está fazendo aqui? Ó? Na primeira, como está bonitinho, a gente selecionou corretamente a célula, tá ok. No segundo, como eu não fixei aqui em cima, olha o que ele fez. Ele veio aqui buscar. Aí ele diz o seguinte, eu quero que você traga o número que estiver aqui de caractere. Só que aqui está número, escrito o texto número, né? Então o Excel já não entende e ele retorna um erro para a gente. Tá? Então é por isso que é importantíssimo aqui em cima, na célula, né, você fixar quais são as células de referência. Então, basta clicar um F4 aqui, dá um Enter, pronto. Agora ele fixou. Agora vejam o que ele vai fazer. Pronto, agora ele trouxe, por quê? Ele não perdeu a referência da célula aqui em cima, tá? Então, tá igualzinho. Agora, para a gente finalizar, a gente vai ver aqui a fórmula concatenar. A concatenar ela tem uma variação, tá? Você tanto pode usar a fórmula realmente concatenar, como você pode usar o comercial, que é bem esse aqui. Deixa eu deixar um pouco maior aqui, para vocês verem. O comercial, ele está em cima do número 7 no teclado, né? Então é Shift 7, ele traz esse comercial aqui, tá? Então eu vou mostrar para vocês a estrutura aqui. Maria tem um sobrenome, vamos colocar aqui Silva.
né? João Souza, José Lima, Joaquim Macedo e Cícero Antônio, sobrenome. Aí a pessoa fala assim, tá, então agora eu quero compor o nome completo dessa pessoa, com nome e sobrenome. Se você for fazer pelo modo manual, você vai digitar aqui novamente, Maria Silva, né? Mas no Excel a gente tem uma maneira mais prática de resolver isso. É usando a fórmula concatenar, tá? Então é igual concatenar, abre parênteses, você seleciona o primeiro texto que você quer que apareça nessa célula, né, onde você está montando a fórmula. Sempre para a próxima célula você aperta um ponto e vírgula e você clica aqui. O que ele vai fazer? Ele vai juntar o texto. Então ele trouxe aqui Maria Silva. Só que você vai olhar e vai dizer assim, pô, mas espera aí, cara, Maria Silva, ficou tudo junto, deveria ter um espaço, alguma coisa aí, né? É onde entra o lance das aspas, tá? As aspas elas vão ajudar a gente bastante nesse ponto aqui também, tá? Por quê? Após o ponto e vírgula, você pode colocar aspas, espaço, aperta a tecla de espaço, aspas novamente e aperta ponto e vírgula novamente. O que ele está dizendo para a gente aqui? Eu quero que a célula Q17, ponto e vírgula, um espaço, né? Você coloca um espaço entre a célula R17. Dando Enter aqui, pronto. Ele trouxe aqui para você Maria Silva, Maria espaço Silva. Arrastando para os demais, você tem aqui Joaquim Macedo, Cícero Antônio, José Lima, João Souza e Maria Silva, tá? Tem um detalhe aqui, pessoal. Nós utilizamos aqui a fórmula igual concatenar, mas a gente também pode usar o comercial. Como é que a gente faz isso? Você vem aqui, dá um igual, Maria, comercial, aí lembrando das aspas, né? Então, igual, aspas, espaço, aspas novamente, comercial, e seleciona o Silva. Pronto, ele faz a mesma função. Então, tanto você pode usar o igual concatenar, como você pode usar o comercial. Ele vai trazer o mesmo resultado para você. Arrastou para os demais, ele traz aqui o nome e sobrenome, né? Formando o nome completo. Tá bom? Pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Tá? Não esqueçam de dar o joinha no vídeo, e se inscrever no canal, compartilhar, comentar, tá bom? E até o próximo vídeo.